placar adverso, né, com o placar se transformando num placar mais elástico. E as ausências, claro que elas são sentidas, mas a gente não coloca a responsabilidade nelas porque em outros momentos já aconteceram, né, e vão continuar acontecendo. Né? Hoje teve a saída do Jean, sentindo algo, o Sam, em função também do gramado, também ali muito escorregadio, um piso que a gente não está acostumado, também sentiu um pouco o tornozelo. As ausências elas vão continuar seguindo. O nosso grupo ele tem dado alternativa sempre quando necessário e dá a resposta sempre quando foi preciso. Então agora, como a gente fala, lamber as feridas, ajustar o que for preciso, reunir aqueles que vão estar nas melhores condições e trabalhar a semana bem. Sentir, nós temos que sentir hoje, está triste amanhã, mas terça-feira quando se representar no estádio, a gente tem que estar com o ambiente que a gente criou, que é de otimismo, nessa boa arrancada que a gente vinha tendo até esse momento. Roger, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez, Marcelo Santana da Rádio Ativa. Detalhe que você vinha de um empate diante do Criciúma, perdia de 1-0, empatado diante do Criciúma, que é difícil, a Libertadores até empatar, vencer, então mais difícil ainda. Ganhar do Corinthians de forma brilhante, 4 pontos na tabela, 13º depois dessa derrota. Explicar essa derrota até sem graça, o Botafogo também vinha também da decrescente, o Botafogo também não vinha tão bem. O Atlético Goianiense por 1-0, e hoje foi um jogo atípico. Pergunto você, o que fazer para a próxima partida? Você vai ter uma semana para trabalhar, vai enfrentar o Atlético Paranaense e não vai ter o Lucas, que foi expulso, você vai ter que refazer esse ajuste. E é claro, que isso, se placar de hoje não é feito no Campeonato Brasileiro, você vai acabar no Brasil, você está tão bem também. Então, eu acho que é justamente isso, a gente entender entender que esse jogo é um jogo atípico. Ele tem que estar no final das 38 rodadas, ele tem que ser aquela amostra que ela fica fora da avaliação, porque foi uma curva deslocada em que o resultado ele foi justo em função das circunstâncias do jogo. Né? Em função da circunstância de início, em função da inferioridade do placar, da inferioridade numérica de jogadores, né, a partir dos 28 minutos do primeiro tempo. Então, é saber, a gente sabe, procura explicações quando a gente ganha, a gente tem que ter muita tranquilidade de explicar quando a gente perde também. Né? Não foi uma partida boa, mas a gente sabe por quê. Né? Não foi uma partida boa que nós não entramos nos 8 primeiros minutos, né? Talvez da forma como a gente costuma entrar, e o adversário se aproveitou, e depois da expulsão é um outro jogo, com uma outra configuração, com uma outra estrutura, né? Com o adversário buscando retomar também o seu bom momento, o adversário com muita qualidade. É como eu disse, é sentir hoje, amanhã, né? Tenho bastante experiência, já 32 anos no futebol, não foram muitas vezes que eu saí de campo com um placar elástico assim, mas acidentes acontecem. E a gente espera, no final da semana que vem, mostrar que isso foi um acidente. Hoje tu ganhas em qualidade com o Jean Carlos e Nenê, mas talvez não tenha aquele extremo que chegue na área, que feche junto. Por vezes o Eric também sai, faz uma movimentação diferente e ficam poucos jogadores agredindo dentro da área. Né? Como tu tens trabalhado para que cada vez mais a gente tenha mais gente, mais jogadores dentro da área para finalizar? Não, esse talvez tenha sido um problema hoje. De fato, acessamos o terço final, cruzamos algumas bolas à área, né? Porém não tivemos muitas vezes a figura do Eric dentro da área só. Não, mas para mim não é uma questão de você ter um beirada, né? Por vezes, quando você tem 2 jogadores abertos, né? Se esses beiradas não cumprem a entrada da área, também a área fica vazia também. Né? E o Jean, embora não sendo um ponto, é o nosso artilheiro, né? Com 2 gols e uma assistência, então, e pisando dentro da área, né? Então, acho que não é essa a questão. Né? A questão toda é que, por vezes, a jogada ela acontece um pouco mais rápido, né? E os jogadores que participaram dela não conseguem acessar a área. Por vezes, daí sim a característica dos jogadores de muitas vezes desejarem uma bola de entrada de área ou de marca de pênalti para finalizar, não se projetam com contundência para acessar a área, mas não é necessariamente, o fato de não ter os pontos que você não preenche a área.
né? Uma questão por vezes da velocidade do jogo ou da característica, né, de um desejo do jogador que deseja uma bola em situação mais cruzada para trás do que obrigatoriamente atacar a pequena área em velocidade, né? Mas são coisas que a gente ajusta, né? O Gia hoje sentiu a panturrilha, né? A gente não sabe como é que vai ser a avaliação definitiva, né? No segundo tempo eu botei 2 pontas rápidos, né, para a gente marcar um pouco mais baixo e buscar os contra-ataques. Funcionou em alguns momentos, em outros não, né? Vamos ver. Terça-feira a gente representa de novo e trabalha a semana visando o final de semana para consertar todas essas questões que aconteceram no jogo. Olha, o Juventude tem um objetivo claro na Série A, e na última vez que o Juventude conquistou o objetivo de permanecer na Série A, ele só foi atingir a pontuação que tu tens hoje na 5ª rodada, né? Dessa vez o Juventude já na 2ª rodada já tinha 4 pontos e tal. Dá para dizer que a derrota de hoje, se não fosse pelo placar, ela poderia ser considerada uma derrota normal dentro do planejamento do Juventude. E aí eu te pergunto como fazer para que o placar de hoje não exatamente vire o fio da questão da Perfeito. decepção. É justamente fazer a leitura correta, né? 4 pontos na terceira rodada do Campeonato Brasileiro não é nada mal, né, dentro das aspirações que nós temos. É conquistar os pontos para fazer a manutenção do clube na primeira divisão, né? O placar a gente explica pelo contexto do jogo, né? E busca, né, finalizar, virar essa página o mais rápido possível, né? Eu acho que a gente tem que usar essa derrota como combustível, né? Mas para mim, mais do que o placar elástico, foram os 2 gols até os 7 minutos. O placar elástico para mim foi a consequência, né, dos 2 gols logo antes dos 10 minutos de jogo contra uma equipe que tem muita qualidade jogando dentro da sua casa, né? O placar elástico a gente sabe que poderia acontecer e os jogadores foram valentes até o final, né? Em nenhum momento a gente abriu mão de tentar jogar e tentar diminuir o placar elástico que estava acontecendo, mas com inferioridade, com o placar de 2-0 já ainda no primeiro tempo, com a expulsão fica mais difícil. É fazer a leitura com lucidez, não permitir que externamente, de fora para dentro, possam criar uma crise onde não é. Ô Roger, eu estou falando com atleta, ex-atleta de 32 anos, mas não é à toa, você não tem 32 anos de carreira à toa. Você é tetracampeão da Copa do Brasil, você é campeão da Libertadores, vários títulos gaúchos. Detalhe, você tem 3 estádios aqui no Brasil de grama sintética. Você tem Arena, você tem Allianz e tem hoje. Isso dificulta um pouco, você é a favor, é contra, isso dificulta um pouco o jogador que joga no gramado, como no Alfredo Jaconi, Heriberto, vocês tiveram uma boa atuação e hoje aqui. Você sentiu um pouco isso, sente, como é que você é a favor, contra? Mas não virar eu estou perguntando para não virar uma polêmica, o técnico tem que se colocar do gramado. Se a gente disser que o gramado influenciou no resultado, a gente, né, pode ser acusado de estar querendo desviar o foco do problema, mas de fato é um piso diferente. Eu abri a palestra hoje falando para os meus atletas até o momento de sentir o jogo, dar o passe no corpo, né? Porque pela experiência do gramado sintético, ele funciona mais ou menos como se jogasse na altitude sem os efeitos físicos. A bola fica mais rápida e o time da casa está habituado, né? Com relação às lesões, né? Hoje a gente teve 2 jogadores, né? Um deles pelo menos, né? Que foi o Sam, nitidamente escorregando dentro no gramado, né? Que não tem a mesma característica dos demais, né? Eu não sou a favor do gramado artificial, né? Senão a gente vai ter que mudar a estrutura do jogo, né? Porque é diferente, né? Tem 100 anos que o futebol está no Brasil e ele é de grama natural, né? Mas a gente precisava se adaptar o mais rápido possível, né? E a informação que foi passada em alguns momentos
né, o jogador dentro do jogo, né, tu tem a possibilidade de dar um passe já em profundidade para o teu colega, né, tu pensa que está na grama natural, tu dá, né, o jogador da casa está mais acostumado. Então tem diferença sim, é inegável, né, mas não foi ela o responsável, né, não foi a grama artificial responsável pelo resultado que aconteceu dentro da partida. A pergunta não é para personificar, é para realmente entender. A escolha pelo Lucas Freitas é o reserva imediato do Zé Marcos e até por conta do ritmo de jogo que o Sam tem, né, e vinha atuando a posição do Bosa, que pesou para realmente ser o Lucas Freitas. No jogo contra o Corinthians, optei, né, pelo calor do jogo, pelo momento da partida, pelo Sam, que já era titular até a partida anterior. Para esse jogo, né, tendo como reserva imediato, né, do Zé, né, o Lucas, nada mais natural que, assim como lá no Gauchão, né, quando o Zé não jogou, o Lucas jogou também. Né, então a opção foi porque dentro da gestão do elenco, a definição de quem é o reserva imediato para cada posição ali dentro da defesa, que é uma posição diferente das outras, né? Eu tenho 2 canhotos, eu tenho dois destros, 3 destros, se a gente contar o Abner, que entrou hoje no jogo, fez sua estreia, né? A maioria dos destros conseguem jogar do lado esquerdo, mas nem todos os canhotos conseguem jogar do lado direito. Eu, quando virei zagueiro, tinha imensa dificuldade de jogar do lado direito, né? Então a escolha foi pela definição, né, da suplência dos atletas que vão para aquelas posições e que vão para campo. Rogério, nessa linha, e ainda sem querer crucificar ninguém, né, como é que tem sido para ti o desafio de fazer esses jogadores debutarem na Série A? Né? Porque em algum momento também foi alçado para esse tipo de desafio, né? E o Lucas é um menino que não tinha ainda tido a chance de começar um grande jogo de Série A, né? E além dele tem vários outros, o Abner também fez isso hoje. São jogadores que tu não viu eles ainda em ação, né? Num jogo desse tamanho. Como é que é esse desafio de ter que fazer isso, né? De ter que botar os meninos na fogueira e que muitas vezes eles não te darem a resposta que tu imaginava? O Lucas já tinha jogado no estadual, né? O Abner debutou agora. O Edson, com 18 anos, eu não posso escolher pela idade, né? Porque eu sempre digo que com 18 anos um corajoso me colocou para jogar, né? E também com 34 outro corajoso me deixou jogando, né? Mesmo já passando dos 30, e a gente sabe que depois dos 30 a gente começa a ser considerado como velho. Eu acho que é buscar gerir, administrar justamente esses momentos, né? Diz que foi muito gostoso o jogo que nós vencemos em casa, né? Mas a bem da verdade é que num campeonato tão longo quanto é esse, em que a manutenção na primeira divisão do Campeonato Brasileiro ele passa entre 11 e 12 vitórias, né? E mais alguns empates, e numa carreira de profissional com 17 anos, que eu joguei 700 jogos, sem dúvida a gente perde muito mais do que ganha. Né? É saber disso e saber porque perde, porque ganha, né? Mas não perder a confiança para colocar esses meninos para jogar.